Que bom estarmos juntos mais uma vez. Espero que esteja tudo bem com você. Desde os tempos primitivos, como apontam as diversas evidências deixadas por nossos ancestrais, o nosso amado planeta Terra tem sido palco de avistamentos de objetos voadores sem qualquer tipo de conhecimento ou identificação por parte do ser humano. E também por seres fantasmagóricos, por assim dizer, que parecem assumir formas humanoides e outras características estranhas e peculiares que vão muito além da nossa compreensão, mas que caíram como uma luva no imaginário popular, que, via de regra, os associa a discos voadores e seres extraterrestres. No entanto, recentemente foi publicado um estudo científico extremamente rigoroso que coloca em evidência, ao mesmo tempo, ironiza tudo que foi apresentado anteriormente pela UAPTF e pela NASA há alguns meses. Por falar nisso, o APTF é a sigla para Força Tarefa para Fenômenos Aéreos Não Identificados, em português. Ele foi um programa executado de 2020 a 2021 dentro do Escritório de Inteligência Naval, usado para padronizar a coleta e o relato de avistamentos de OVNIs. Os autores do novo estudo incluem doutores em física, ciência, biologia, bem como acadêmicos de diversas prestigiadas universidades como Harvard. O estudo, publicado no Jornal da Física Moderna, que é uma das publicações da Scientific Research, sugere que existem evidências sólidas da presença de formas de vida não humanas baseadas em plasma, que se escondem na atmosfera terrestre. E não é só isso. Ele também propõe que o fenômeno OVNI pode estar relacionado a essas formas de vida. Isso teria uma ligação íntima com as observações de seres e objetos que desafiam a nossa compreensão tradicional de vida, uma vez que parecem apresentar padrões de comportamentos oriundos de algum tipo de inteligência. Afinal, movem-se a velocidades absurdas, são capazes de seguir as aeronaves terrestres mais avançadas ou fugir delas, além de executar manobras impensáveis e impossíveis para qualquer caça ou veículo já inventado pela humanidade. Segundo o que é apresentado no prefácio do documento, plasmas com até 1 quilômetro de comprimento e comportando-se de maneira semelhante a organismos multicelulares foram filmados em 10 missões separadas do ônibus espacial da NASA, a mais de 200 milhas acima da Terra, dentro da termosfera. Esses plasmas autoiluminados são atraídos por radiação eletromagnética e podem até mesmo se alimentar dela. De acordo com os pesquisadores, os plasmas apresentam diferentes formas: cone, nuvem, rosquinha e esférico cilíndrico. Além disso, já foram filmados voando em direção a tempestades e descendo da termosfera, agrupando-se em quantidades numerosas e interagindo com satélites que geram atividade eletromagnética, além de se aproximarem das naves espaciais. Uma análise computadorizada das trajetórias de voo documenta que esses plasmas viajam em diferentes velocidades e direções, mudando seus ângulos de trajetória em giros de 45, 90 e 180 graus, seguindo uns aos outros. Eles foram filmados acelerando, desacelerando, parando e se congregando, exibindo comportamentos nada convencionais para os nossos equipamentos, semelhante ao de caçadores-predadores, e deixando um rastro de poeira de plasma em seu caminho. Comportamentos semelhantes também foram demonstrados por plasmas criados experimentalmente em laboratório. Olha só, na década de 40, durante a Segunda Guerra Mundial, vários pilotos de caças testemunharam o que chamaram de Foo Fighters, exatamente o mesmo nome da banda de rock americana. Esse termo foi usado por pilotos aliados para descrever diversos objetos voadores ou fenômenos aéreos misteriosos, não identificados, que eram avistados nos céus, tanto em espaços aéreos europeus quanto sobre o Pacífico.
Esses Foo Fighters eram frequentemente observados como luzes estranhas que seguiam as aeronaves. Eles tinham várias formas diferentes e muitas vezes apresentavam brilho, sendo que alguns até uma certa transparência. Os pilotos relataram que essas entidades se moviam rapidamente e exibiam comportamentos intrigantes, como mudanças de trajetória abruptas e impossíveis para qualquer aeronave da época. Aliás, mesmo com a evolução das nossas máquinas voadoras, ainda não se consegue fazer o que tais plasmas conseguem: manobras incomuns em altíssima velocidade. Pilotos alemães e japoneses também relataram ter avistado Foo Fighters em algumas de suas missões. Porém, informações além das que já foram repassadas foram classificadas por décadas pelos governos e militares. O relatório traz diversos casos de estudo. Um deles ocorreu em 15 de maio de 1963. Enquanto pilotava uma cápsula Mercury em sua volta final de uma viagem de 22 órbitas ao redor do mundo, o astronauta Gordon Cooper relatou um objeto brilhante e esverdeado que estava se aproximando rapidamente. Em 4 de junho de 1965, os astronautas Eddie White e James McDivitt avistaram um enorme objeto metálico aproximando-se do orbitador Gemini. Em dezembro de 65, o astronauta da Gemini, James Lovell, relatou por rádio um intruso às 10 horas, referindo-se a um objeto desconhecido vindo a noroeste de sua posição. O centro de controle pediu para que o astronauta repetisse o que havia dito. Ele disse novamente usando metáfora: "Temos um bicho-papão às 10 horas." O centro de controle perguntou se era um booster ou um avistamento real. Booster, no caso, é o impulsionador da cápsula. Lovell então retornou: "Temos vários avistamentos reais. Temos também o booster à vista." Em outras palavras, ele quis dizer que sabia diferenciar muito bem o propulsor da nave do objeto que estava vendo a todo momento. Mas várias missões envolvendo ônibus espaciais norte-americanos, como o Columbia, o Atlantis, o Discovery e outros, capturaram em suas câmeras diversas imagens que comprovam a presença desses plasmas a mais de 320 quilômetros acima da superfície terrestre, na termosfera. Conforme documentado no relatório, essas entidades semelhantes a plasmas foram fotografadas e filmadas se congregando naquela camada da atmosfera, como podemos observar num intrigante vídeo registrado pela missão STS-80 da nave Columbia em dezembro de 1998, enquanto sobrevoava o Brasil. The best way I can describe it is there's some kind of reflective cloth or with some metallic-looking type of cloth of a structure that's definitely not rigid or it's not a solid metal structure. A mesma espaçonave, em uma missão anterior, a STS-75 de 1996, também teria registrado imagens desses misteriosos plasmas. A voz é do comandante Andrew Allen. Started over window 8, then quickly moved towards the nose of the orbiter, and we tracked it through windows 1, 2, 3, 4, and now it's out about window 5. It's moving away. De acordo com o que os astronautas testemunharam naquelas diferentes missões, os estranhos seres ou objetos plasmáticos mergulhavam em tempestades enormes, às vezes reunindo-se ao redor de satélites que, por si, geram pulsos eletromagnéticos no meio espacial. Às vezes, como vimos no vídeo, os objetos se aproximavam das naves terrestres, sendo possível observá-los da janela do ônibus espacial. Mudavam de velocidade e direção, fazendo giros repentinos de 45 a 90 graus, seguindo e até colidindo e se cruzando uns com os outros.
Durante a missão Apollo 11, conforme descrito por Buzz Aldrin em uma entrevista de 1982, a tripulação relatou uma estranha observação fora da espaçonave. Estava próximo o suficiente para ser visto pelos 3 astronautas, mas a sua forma ovalada, que inicialmente parecia ser uma série de elipses, revelou-se peculiar quando observada através do telescópio. Ao ajustar o foco, ela assumiu uma forma de L, um enigma ainda sem resposta. Conscientes da magnitude de suas palavras e da repercussão global que teriam, os astronautas hesitaram em reportar imediatamente a Houston sobre a misteriosa presença. Em vez disso, perguntaram cautelosamente sobre o paradeiro do estágio final do foguete, o SIVB, que havia sido descartado 2 dias antes. A resposta, indicando que o SIVB estava a uma distância segura de 6.000 milhas náuticas, não esclareceu o enigma do objeto misterioso que os acompanhava no espaço. O comportamento totalmente inusitado e estranho dos plasmas levou os cientistas a se debruçarem sobre os experimentos com tal elemento nos laboratórios. E o que eles descobriram até agora é bastante interessante. A maneira como eles se comportam, para começar, é muito semelhante a organismos multicelulares, isto é, eles se dividem, se fundem e se agrupam, e têm uma mecânica intrigante. Os cientistas dizem que, apesar de não se tratar de seres biológicos, eles apresentam alguns elementos básicos à vida, tanto que foram classificados como elementos pré-vida pelos estudiosos. Além do mais, apresentam outros elementos exóticos nunca antes vistos. Fazendo uma analogia ao mundo microscópico, os vírus não são inseridos na definição tradicional de vida, mas ele se reproduz e se espalha. Segundo consta no relatório, embora não sejam da ordem biológica, esses plasmas podem representar uma forma de pré-vida que, ao incorporar elementos comuns do espaço, levaria à síntese de RNA, uma molécula crucial para a vida como a conhecemos. O estudo ainda vai mais longe, sugerindo que essas formas de vida poderiam até mesmo funcionar como o RNA, transmitindo informações em sua própria composição molecular. E isso é extremamente interessante. Para entendermos melhor, vamos voltar um pouquinho lá nos tempos de ginásio, hoje ensino fundamental. Muito bem, RNA, ou ácido ribonucleico, é uma molécula que atua na síntese ou produção de proteínas a partir das informações do DNA. O RNA, dependendo do seu tipo, tem diferentes funções dentro do nosso organismo, mas, em resumo, é um dos elementos essenciais à geração e manutenção da vida. Os plasmas constituem o 4º estado da matéria, sendo atraídos por atividade eletromagnética e, quando observados a partir da superfície ou na atmosfera inferior, no caso a troposfera, provavelmente estariam relacionados a muitos dos avistamentos de OVNIs ao longo dos séculos. Então, quer dizer que o que poderia se tratar de naves constituídas por um metal desconhecido, na verdade seriam plasmas e não objetos sólidos? Ao que parece. E muito mais do que isso. Olhe só, o Ministério da Defesa britânico conduziu uma análise multidisciplinar do fenômeno UFO, agora WAP, com base em informações coletadas ao longo de 30 anos. E concluiu o seguinte: acredita-se que possuam uma capacidade de acelerar a velocidade excepcionais e desaparecer, podendo alterar repentinamente a sua direção de voo e claramente demonstrar características aerodinâmicas muito além das de qualquer aeronave ou míssil conhecido, seja tripulado ou não. E continua dizendo: são compostos por vários tipos de eventos naturais raramente encontrados dentro da atmosfera e ionosfera.
os eventos quase certamente são atribuíveis a fenômenos físicos, elétricos e magnéticos na atmosfera, mesosfera e ionosfera. O fato dos objetos, segundo relatos, possuírem as características de manobra e aceleração de um veículo sem inércia reforça a hipótese de que são corpos carregados e flutuantes. Por exemplo, plasmas eletromagnéticos. Se os plasmas possuem propriedades celulares semelhantes à vida, seriam eles elementos precedentes anteriores à vida ou um quarto domínio dela? Hannes Alfvén, cientista premiado com o Nobel, argumentou que plasmas eletromagnéticos permeiam o espaço em todo o universo e este sistema solar e são formados por campos eletromagnéticos, além de poderem gerar e serem atraídos por eles. Esses plasmas possuem propriedades semelhantes à vida, incluindo estrutura celular e paredes celulares compostas por correntes elétricas. De acordo com Alfvén, para entender os fenômenos em uma determinada região de plasma, é necessário mapear não apenas o campo magnético, mas também o campo elétrico e as correntes elétricas. O espaço é preenchido por uma rede de correntes que transferem energia e momentum por distâncias grandes ou até muito grandes. As correntes muitas vezes se estreitam para correntes filamentosas ou superficiais. Essas últimas são suscetíveis de conferir ao espaço, bem como ao espaço interestelar e intergaláctico, uma estrutura celular. Alfvén também propôs que as camadas interna e externa de um plasma diferem em cargas positivas versus cargas negativas. A radiação é gerada entre essas fronteiras e isso forma o plasma. No entanto, essas camadas também consistem em plasma, o que Alfvén chamou de amplasma. Ele afirma que amplasmas podem existir por longos períodos de tempo e que as camadas duplas agem para repelir nuvens de plasma do tipo oposto, mas combinam nuvens do mesmo tipo, de modo que os plasmas podem se repelir ou serem atraídos um pelo outro e trocar energia, exatamente como documentado nesse relatório e descrito de forma um tanto fantasiosa como comportamento predador-caçador. Como aponta o documento, os plasmas na termosfera apresentam todos os comportamentos dos plasmas criados experimentalmente, conforme foi relatado por Alfvén e outros cientistas. Isso inclui brilho, pulsação, metamorfose, colisão, além do núcleo vazio que alguns possuem. É amplamente documentado experimentalmente que os plasmas são auto-organizáveis. Eles se envolvem em comportamentos complexos, semelhantes aos de organismos multicelulares simples. Assumem a forma de esferas, ovoides, hélices e frequentemente possuem um núcleo central protegido por camadas duplas elétricas, compostas por uma camada interna de elétrons carregados negativamente e uma camada externa de íons carregados positivamente. Nesse contexto, imagine a termosfera como um palco vibrante, onde os plasmas desempenham uma dança cósmica intrigante. Eles brilham e pulsam, assumindo formas que lembram criaturas vivas. Essas entidades gasosas, autossuficientes e autônomas parecem imitar a vida em suas complexas interações e transformações. Como artistas de uma peça cósmica, eles deslizam, colidem e se reorganizam em padrões complexos, revelando um mundo invisível de beleza e mistério. Cada plasma é como uma entidade viva, dotada de suas próprias características e personalidade, enquanto orbita e interage no vasto teatro do cosmos. Segundo as várias figuras anexadas ao documento,
Os plasmas brilhantes relatados e fotografados no espaço também possuem uma variedade de formas, e alguns exemplares pulsam como se fossem um meio de propulsão e têm um ou mais vazios no núcleo. Além disso, assim como os que foram observados na termosfera, os plasmas gerados experimentalmente podem aumentar de tamanho, replicar-se, frequentemente são atraídos uns aos outros e parecem trocar energia eletromagnética carregada de poeira. O professor e autor de várias obras científicas, Vadim Tsikhovich, argumenta que, devido à atividade eletromagnética e às enormes quantidades de poeira, o espaço interplanetário e extragaláctico proporciona um ambiente ideal para a geração e nutrição de plasmas semelhante à vida. O espaço interplanetário é permeado por poeira e mais de 5.200 toneladas de poeira espacial caem na nossa Terra a cada ano. Os plasmas, especialmente em condições de microgravidade, interagem e incorporam poeira, que se carrega com energia eletromagnética, induzindo assim atração mútua. As interações com a poeira levam à auto-organização poeira-plasma, que, por sua vez, é alimentada por fontes externas de radiação eletromagnética. É altamente improvável que essas entidades sejam blocos de gelo ou lixo espacial com quilômetros de diâmetro, como alguns céticos sugeriram. Tais entidades plasmáticas não apresentam qualquer solidez ou rigidez e, além do mais, também pulsam com luz, desaceleram, param, pairam no lugar, viram e seguem umas às outras, e podem se direcionar e entrar em contato umas com as outras, às vezes deixando um rastro de partículas com vários quilômetros de comprimento em seu rastro. Além disso, foram observados por astronautas na década de 1960, isto é, antes do espaço orbital ficar cheio de destroços e nenhum dos quais foi descrito como se assemelhando a gelo. É também completamente improvável que essas estruturas, incluindo o que parece ser um núcleo, sejam ilusões criadas pela luz solar e pelas lentes telescópicas utilizadas pelas tripulações dos ônibus espaciais. Embora uma lanterna possa iluminar enquanto cria simultaneamente uma área escura em qualquer objeto de foco, nenhuma lanterna foi utilizada para obter essas imagens. Centenas desses exemplares foram filmados no campo de visão da câmera, e não apenas uma estrutura, mas centenas de exemplares foram observados a olho nu, inclusive voando ao lado e aparecendo fora das janelas de vários ônibus espaciais. Como os plasmas gerados em laboratório, os plasmas da termosfera se envolvem em comportamento semelhante à vida. Agora, gostaríamos de saber a sua opinião. Você acha realmente provável que sejam plasmas e que eles possam estar relacionados à vida na Terra de alguma forma? Pelo que consta no relatório, a existência dessas entidades plasmáticas podem estar presentes onde houver eletromagnetismo, pois isso parece ser um dos elementos que elas consomem para se manterem vivas, por assim dizer. Mas o que você pensa disso? E para finalizar, isso explicaria os vários avistamentos que temos aqui mesmo da superfície que nos fazem pensar que são naves de outro mundo? Vou deixar você refletindo. Muito obrigado por assistir. A gente se vê na próxima. Forte abraço.